Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas nesse vídeo em que vou apresentar para vocês o essencial de um artigo que eu redigi sobre o EAD e pandemia, dando minhas observações e reflexões sobre o que aconteceu no sistema educacional do Quebec, no Canadá. Meu nome é Roger Bédard e eu vou começar essa apresentação com uma citação de uma brasileira, uma jornalista, Zaina Lassif, em que ela, depois de fazer considerações sobre a educação, considerações históricas sobre a educação básica no Brasil, vai dizendo que é necessário corrigir o atraso no ensino e as sequelas da interrupção das aulas e viabilizar o uso de novas tecnologias. Viabilizar o uso de novas tecnologias é o foco dessa reflexão que eu fiz. Termino essa introdução dizendo que eu botei lá em cima, à direita, o canto superior direito, Instituto de Pesquisa, o logo. O logo está lá somente para indicar que esse artigo foi produzido para ser veiculado, para ser transmitido através de uma videorevista produzida pelo Instituto. O Instituto não tem responsabilidade sobre o conteúdo, que é unicamente o meu. Nesse vídeo, artigo, vou passar observações e reflexões a vocês sobre os efeitos da pandemia, sobre a educação em geral, mas também e um pouco mais especificamente sobre o EAD. Eu dividi essa apresentação em dois segmentos. Me apresento de novo Roger Bédard, sou do Canadá, da província de Quebec e da cidade de Quebec, cidade que é a capital da província de Quebec. Falo do ensino à distância, com quase 30 anos de carreira no EAD, a maior parte na teleuniversité, uma universidade à distância atuando aqui na província de Quebec, a partir da cidade de Quebec, e 5 anos como pesquisador CNPq no Brasil, mas que foi estadia no Brasil que foi prolongada muito mais. Essa minha contribuição é a de um observador, apesar da longa carreira só posso dizer, vocês estão recebendo as reflexões, as observações de um observador, não de um cientista nesse momento. Não é um relatório de pesquisa, é uma testemunha. Mas, apesar disso, acho que ver o que está acontecendo lá fora, para você, pode ajudar a pôr em perspectiva as observações e as reflexões que vocês podem fazer sobre a sua própria realidade no Brasil. Esse artigo é dividido em dois segmentos. Nesse primeiro me apresentei já, primeira parte. Na segunda vou apresentar para você o sistema educacional do Quebec, que tem pequenas diferenças com o do Brasil.
E depois eu vou expor para você um paralelismo que eu fiz entre a rede o sistema escolar e a rede de restaurantes, que me ajudou pessoalmente a estruturar meu pensamento sobre a situação. E esse paralelismo veio particularmente de uma conversa que eu tive com um amigo que é dono de restaurante. No segundo segmento, vou falar das consequências da pandemia sobre o ensino. Uma delas é o que eu chamo de ensino remoto. Vou explicá-lo e fazer as distinções entre ele e o ensino à distância. E, finalmente, vou fazer umas considerações finais, concluindo essa apresentação. Agora, vamos lá ao sistema educacional do Quebec. Brevemente, quero ressaltar 3 aspectos que marcam a diferença entre o sistema educacional do Brasil e o do Quebec. Primeiro aspecto, no Brasil, vocês têm só um sistema educacional para a população toda. Porque a população do Brasil, vocês estão vendo a dimensão desse sistema. No Quebec, no Canadá, a educação é de jurisdição provincial. Então, é o Quebec que desenha seu sistema educacional e ele é único para a província de Quebec. E vocês vejam a abrangência desse sistema em comparação ao do Brasil. Acho que é importante porque não dá a mesma dimensão das infraestruturas administrativas da educação. Vocês têm 2 etapas, educação básica e educação superior. Nós temos 3. Na verdade, temos a educação básica, vocês podem ver uma similaridade, os nomes se mudam, mas essencialmente é uma formação, são formações comparáveis. Mas no ensino superior nós temos 2 etapas, o colegial e o universitário. É assim, o colegial é uma preparação à universidade. Isso faz com que a graduação no Canadá, no Quebec, não no Canadá, mas no Quebec, é de 3 anos, enquanto para vocês é de 5 anos, porque o aluno, o estudante, passou 2 anos no nível colegial antes de ingressar na graduação universitária. Mestrado e doutorado não tem muito a dizer, para vocês verem o essencial do que são os 2 sistemas, vejam essa tabela. Resumindo, no Quebec, jurisdição provincial, o sistema educacional, então, provincial. No Quebec, 2 níveis de ensino superior, o colegial, 2 anos, e o universitário, graduação de 3 anos. Acho que não, há muitas pequenas diferenças, mas não é o tempo e o momento de falar disso. Vamos ao paralelo do que já falei com você. Nessa terceira parte,
faço brevemente um paralelo entre o que aconteceu nos restaurantes e nas escolas. Vem do fato que eu tive uma conversa com um amigo meu que tem um restaurante. Na escola, os alunos voltaram para casa para não poder voltar até o governo decidir a reabertura das escolas. Havia um grande risco que era o ano letivo ser perdido para os alunos. No restaurante, a clientela foi proibida de entrar. Lá também havia um grande risco para o dono que tinha que servir a clientela para se dar um rendimento permitindo o funcionamento do restaurante. Os dois tiveram que olhar como prestar serviço em casa à sua clientela. Nos dois casos, a situação exigia uma resposta rápida, retomada do ensino para o aluno não se prejudicar ao ponto de perder o ano escolar. Também havia necessidade de se adaptar às necessidades da situação vivida pelo aluno, por exemplo, em casa. E, enfim, não havia tempo para alterar as estruturas existentes demais. Não havia tempo para empregar especialistas do ensino à distância, por exemplo. E nos dois casos, podemos ver, havia emergência em assegurar o futuro acadêmico dos alunos, de um lado, e o restaurante queria se manter vivo. Para isso, a preocupação era, nos dois casos, de oferecer um serviço diferente, o melhor possível, se apoiando no que tinha de essencial e de qualidade, a cozinha, com o chefe e a brigada de cozinha o acompanhando, e na escola com o professor, que é o ator mais importante no ensino presencial. E os ajustes não podiam se fazer de outra maneira que no funcionamento e não nas infraestruturas, etc., no programa de ensino, o que o aluno devia aprender para cumprir os objetivos do seu ano letivo. Porque, no final da conta, tanto o dono do restaurante como o pessoal das escolas sabiam que as coisas iam voltar à normal mais cedo, mais tarde, mas ia acontecer. Então, nesse segmento 1, fiz uma pequena apresentação da minha situação, apresentei para você o sistema educacional do Quebec, porque é dele agora no segmento 2 que eu vou mais falar, e tentei rapidamente colocar o funcionamento da minha mente diante do tema
dessa apresentação sobre o EAD e a pandemia. Obrigado e convido vocês para o segmento 2.